Olá para todos, não sei em que momento vocês vão assistir esse vídeo, mas essa era a aula que eu queria dar para vocês na sexta-feira, tendo em vista que o melhor é ao vivo, né? E eu preciso reforçar isso para vocês, porque no ao vivo, enquanto eu estou fazendo, quando eu estou explicando, é que as dúvidas surgem, né? Então, de novo, eu venho reforçar a todos a importância de participar da minha aula ao vivo. Mas se não está dando, de qualquer maneira, eu vou... já foram 2 tentativas, eu acho, ou 3 tentativas, né? Acho que eu vou, a partir de agora, deixar os vídeos já pré-gravados e deixo para vocês na hora, para vocês assistirem, e fico disponível para tirar as dúvidas no momento. Tá? Então, vamos lá. O que eu queria ter feito sexta-feira era em relação ao reforço sobre aquela parte de eletricidade eletrostática, né? O que é a eletrostática? Relembrando, né? Ela estuda a interação entre cargas elétricas, e cargas elétricas a gente fala de que é de uma energia, né? E aí você tem a intensidade dessa energia. E aí eu já venho com a explicação. Bom, então vamos lá. Eu já tinha escrito a aula e tudo, então vou só apontar para vocês, e no momento que eu parei, eu vou continuar porque eu perdi a gravação, deu um erro aqui e tal, a gente vai aprendendo, a gente vai melhorando. Mas para não escrever isso tudo de novo, eu decidi aproveitar o texto e continuar a partir do momento que eu parei. Então vamos lá, vamos começar a nossa apresentação. Aqui nós temos, né, eletrostática, né, que estuda as interações elétricas dos corpos, né? E aí a gente tem cargas positivas, são os prótons, cargas negativas, os elétrons, e o nêutron. Então quase todos os átomos eles possuem no mínimo, né, uma carga positiva, depois uma carga negativa e um nêutron. Com exceção do hidrogênio, o hidrogênio é o mais simples de todos, ele só tem um próton no núcleo e um elétron girando em volta dele. Tá? E o nêutron, por que o nêutron não tem carga? Bom, o nêutron não tem carga pelo simples fato dele ter sido... Bom, aliás, o próton, nêutron, elétron, carbono, nitrogênio, todas as substâncias, a maioria delas encontradas na tabela periódica, a não ser aquela que o homem transformou e criou, elas foram formadas no núcleo de uma estrela, tá? No nosso caso, no núcleo do Sol. Então vamos continuar aqui. E aí o que acontece? Você tem dentro dessa estrela a chamada fusão nuclear. Aqui você tem o encontro, por exemplo, da carga positiva de prótons, né, com cargas negativas, elétrons. Então vem um elétron e colide com o próton e bum, tem uma explosão, e aí ele vira o quê? O corpo neutro. Tá? A carga positiva é anulada pela carga negativa. Tudo bem? Tranquilo? Isso a gente chama de carga zero. Tá aqui, ó, carga zero. Tudo bem? Continuando. Aqui você tem um exemplo de um corpo neutro. O que significa isso, né? A gente fala, de um lado, a gente está falando aqui dos corpos, então, das cargas elétricas, partículas subatômicas, e agora a gente vai partir para corpos maiores do que o átomo, né? Você tem um próprio exemplo aqui, um telefone celular, né? Você tem um mouse, entendeu? Isso tudo são objetos formados por átomos, entendeu? São objetos grandes, mas eles também ficam eletrizados. Eles podem ficar eletrizados com carga positiva ou carga negativa. Mas antes de ficar eletrizados, inicialmente eles estão neutros. Ok? E como é que se dá essa neutralidade? Então vamos ver aqui. Ó. Você tem aqui, ó, vou até dar um zoom aqui. Então você tem o corpo neutro, ele possui um número de elétrons igual ao número
E eu só escrevi número. Número. Deixa eu dar uma correção aqui. Número. Pronto, agora sim. Número de prótons. Tá? Então, você tem aqui, ó. Nesse objeto, ele possui 4 prótons. E, se ele está neutro, ele tem que possuir também o quê? 4 elétrons. Tá claro isso? Já o corpo eletrizado, reparem aqui, ó. O corpo eletrizado é... O que acontece com ele? É quando o número de elétrons for diferente do número de prótons, né? Esse E aqui ficou esquisito. Quando o número de elétrons for diferente do número de prótons. E o corpo positivo, quer dizer, no caso aqui, você tem essa variedade em relação ao número de elétrons. Você pode ter elétrons a mais e elétrons a menos, tá? Mas por que eu não estou falando de prótons? Porque o próton normalmente ele está preso dentro do núcleo do átomo e ele não vai ficar zanzando de um átomo para o outro. No final aqui eu vou fazer uma demonstração para vocês a respeito disso. Tá? O que acontece quando a gente tira um próton de um corpo ou quando a gente acrescenta próton nesse corpo. Então vamos lá. Você tem aqui, ó, um corpo positivo. É um corpo positivo, eletricamente positivo, ele tem menos elétrons do que prótons. Tá? Acho que minha mão estava tremendo muito sexta-feira. Elétrons do que prótons. Então, você tem... A gente pega o corpo neutro aqui. Se ele está positivo, eu arranco um elétron, já é o suficiente. No caso aqui, eu arranquei quantos? Eu arranquei 2, né? Então, eu tinha aqui, ó, mais 2 elétrons, eu fui e apaguei. Apaguei um. Um aqui já é o suficiente. Tá? Um elétron aqui já mostra pra gente que o corpo está eletrizado. E ele está eletrizado de que maneira? Tem menos elétrons do que prótons. Se você somar aqui, vê que tem um próton sobrando, né? Entendeu? Então isso caracteriza um corpo eletrizado. Como é o próton que está sobrando, então o corpo ele está o quê? Positivo. Vamos agora para a segunda alternativa, né? A segunda opção. Um corpo negativo. O corpo negativo, se a gente partir da mesma ideia, né? Então ele possui o quê? Mais elétrons do que prótons. Mais elétrons. Aqui, ó, reparem aqui, ó, menos elétrons. Então vamos lá, continuando aqui, ó, menos elétrons. Então ele possui mais elétrons do que prótons. E aí a gente tem o nosso corpo com 4 prótons, 4 elétrons, e eu acrescentei mais um elétronzinho aqui, tá vendo? Ó, esse aqui eu vou botar de novo, ó. Tá aqui, ó. Então o que acontece? Como ele tem um elétron a mais, já é o suficiente para dizer o quê? Que esse corpo está eletrizado negativamente. Isso ficou claro para todo mundo? Mas, professor, por que é sempre em cima dos elétrons? Pode reparar aqui, ó, o referencial é sempre em cima dos elétrons. Aqui, o corpo neutro, ó, número de prótons igual o número de elétrons igual ao número de prótons. Corpo eletrizado, número de elétrons, ele tem que ser o quê? Diferente do número de prótons. E aí... Ué, cadê o resto? Tá, bom, enfim. Vamos lá, foi aí que deu o erro. Vamos agora trabalhar com processos de eletrização. Né? Como é que a gente deixa um corpo eletrizado? Como é que a gente faz isso? De acrescentar um elétron, de retirar um elétron. Né? E aí, para isso, a gente vai precisar de algumas técnicas de deixar o corpo eletrizado.
Tá ok? Então vamos lá. Vou colocar aqui processos de eletrização. Repousei amarelo. Vamos lá, processos de eletrização. Então vamos lá, processos de eletrização, né? O que significa isso? Acrescentar deu um erro aqui na minha cabeça, eu escrevi errado. Vamos lá, acrescentar ou retirar elétrons de um corpo, tá? Isso é o processo de eletrização. Como se dá esse processo de eletrização, né? Vamos lá. Você, primeiro processo, deixa eu ver aqui, primeiro processo é por contato. E aí eu vou usar exemplo de dois objetos geometricamente idênticos. Por que eu vou usar geometricamente idênticos? Foi o que eu falei na aula passada, porque facilita, porque a redistribuição da carga, ela é o quê? Ela é igual. É igual quando você tem, por exemplo, eu tenho aqui, ó, um balde, um copão com água, tá? E aí eu tenho um outro copo, mesma altura, porém mais fino, e vou colocar água também. Reparem que está no mesmo que nível, né? Ou seja, a mesma altura da coluna de água. Mas isso significa que a quantidade de água é igual nos dois? Claro que não, tá? A coluna é igual, mas a quantidade é diferente. E essa a situação é a mesma para os corpos, né? Nós, com relação aos elétrons. Então, se os corpos são idênticos, a distribuição dos elétrons ela é idêntica. Se os corpos são diferentes, a distribuição, evidentemente, será diferente também. Será proporcional ao tamanho dos corpos, igual aqui com relação à água, né? Dentro desses dois. Eu vou apagar isso daqui. E aí, vamos dar continuidade. Então, olha só. O corpo contato. Né? O que acontece por contato? Contato, você tem aqui um corpo neutro, inicialmente, ok? E aí você tem um outro corpo que ele está eletrizado, né? Vou botar aqui uma carga negativa, por exemplo, né? Vou botar que ele está com... Deixa eu botar em vermelhinho para a gente acompanhar aqui o padrão. Ele está com 4 elétrons a mais. Então ele está eletrizado de que forma? Negativamente. Isso significa que ele está com excesso de elétrons. Eita, apaguei demais.
elétrons. Pô, tá horroroso, Jesus. Ih, apaguei demais. Vamos lá. Olha onde é que ficou o acento agora. Pronto. Elétrons. Agora ficou certinho. Tá? Então vamos ver aqui. Nessa situação, quando você toca um corpo no outro, o que vai acontecer? Como esse corpo está neutro, os elétrons vão saltar desse corpo eletrizado, tá? Desse corpo eletrizado para esse aqui que está inicialmente neutro. Mas se a gente considerar os corpos idênticos, tudo bem, eu tentei desenhar aí os corpos idênticos, mas, né, enfim, foi o que eu consegui. Vamos considerar essa distribuição. Então, sendo assim, o que vai acontecer? Após o toque, né? A gente aproxima e depois afasta. Após... Não, vermelho não. Então, como é que vai ficar? Esse aqui eu vou chamar de corpo A. Esse aqui de corpo B. Ok? Corpo A, corpo B. Como é que fica o corpo A e o corpo B após o toque? Após o contato. Bom, olha só. Se eles são idênticos, então são 4 cargas, que agora eu vou dividir por 2 corpos, não é isso? Então, 4 elétrons dividido por 2 corpos, vai ficar 2 elétrons para cada lado. Então, ó, o A vai ficar carga negativa de 2 e o B vai ficar com carga negativa de 2. E o que significa isso? Que na eletrização por contato, os corpos ficam o quê? Com, no mínimo, cargas de mesmo sinal. Tudo bem? Então, os corpos eles ficam com cargas de mesmo sinal. Por que isso? Porque se for um corpo positivo aqui com quatro prótons, né? Mas a diferença aqui é o seguinte: os prótons eles não vão ficar circulando de um lado para o outro. O que vai acontecer? Ele vai roubar o elétron do vizinho. Entendeu? Ó, vou fazer aqui o exemplo. Só para a gente matar isso, pode gerar dúvida. Vamos lá, vou botar aqui um corpo A, neutro, tá? E um corpo B com um quê? 4 prótons a mais, a gente vai falar isso? Com falta de de elétrons. Tá? Então vamos trabalhar essa ideia aqui. Espera só um minutinho. Então vamos lá, vamos continuar, meus queridos alunos. Deixa eu só acertar a cadeira aqui que está me incomodando. Então tá. Então a gente tem agora um corpo neutro A e o corpo B eletrizado, tá? Mas ele está o quê? Eletrizado positivamente, tudo bem? E aí a gente vai colocar um em contato com o outro. Nesse caso,
vai acontecer uma coisa diferente do que aconteceu nesse exemplo aqui na lateral. Por quê? Porque o próton não sai do B. A gente não consegue tirar o próton do B. Então, o que vai sair e de onde? Bom, então vai sair elétrons do corpo A. Ok? Vão sair elétrons do corpo A em direção ao corpo B. Mas quantos, professor? Quantos que ele vai conseguir arrancar? 4 elétrons que ele está querendo? Ele não vai conseguir arrancar 4 elétrons, porque você tem uma força de interação aí. Entendeu? Ele consegue arrancar um rapidamente, ele vai conseguir arrancar outro, já não tão rapidamente, porque a força vai diminuir. Aí no momento que ele arrancar 2, né? Se ele arrancar um do A, o A vai ficar como? Vai ficar querendo um elétron, então vai ficar com uma carga positiva querendo elétron. Se você arrancar 2, vai ficar com 2 cargas positivas querendo elétrons. E o B, como ambos têm o mesmo tamanho, o B vai ficar também querendo arrancar 2 cargas positivas. Vai ficar um querendo arrancar elétron do outro, mas a força vai ser o quê? Igual. Então ele não vai conseguir. Entendeu? Então aí vai atingir o equilíbrio das cargas. Então vamos lá, esse aqui está neutro inicialmente, né? Isso. Esse aqui é eletrizado. Eletrizado. Então você tem, após o contato, você vai ter o corpo A com 2 prótons, correto? E você vai ter o corpo B também com 2 prótons, ou seja, ambos faltando o quê? 2 elétrons, tudo bem? E aí a gente pode comparar um com o outro, você pode ver que o resultado é rigorosamente o mesmo. Aqui também ficam os corpos, ficam eletrizados, né? Com cargas de mesmo sinal. O da esquerda negativo, o da direita positivo. Tudo bem? Tá claro isso para todo mundo? Então vamos lá, vamos dar continuidade. Tudo bem? Esse aqui foi o primeiro método, por contato. Tem depois o segundo método, que é por indução. Ok? Ah, não. Tem um antes do indução, que é por atrito. O que acontece? Então você tem um por contato, o outro por atrito. Eu tenho um exemplo aqui bem claro para vocês. Olha só, eu tenho aqui um paninho para limpar óculos, tá? E aí eu tenho a caneta aqui, a caneta. O que acontece? Eu vou ficar esfregando a caneta no paninho. Aí depois ela passa a atrair o meu cabelo. Aqui não dá para ver que está escuro, entendeu? Mas atrai. Mesma coisa que eu esfregar aqui, ó, a ponta da caneta. E depois eu tento pegar uns papeizinhos, um pedacinho de papel, funciona, tá? Pode fazer em casa que dá super certo. Então vamos lá, continuando. O que acontece com esses dois objetos aqui? A gente não, eu sei que ambos estão inicialmente nêutrons. Aí quando eu esfrego um no outro, tá? Quando eu vou esfregando um no outro, o que acontece? Essa energia que eu estou impondo a ambos
vai diretamente para os elétrons que estão na beirada tanto da superfície do pano quanto da superfície da caneta. E aí, dependendo do material que eles são feitos, né, dependendo de quem tiver mais elétrons nas últimas camadas, quem tiver mais elétrons, né, ele acaba liberando os elétrons que vão para o outro corpo. Então, na eletrização por atrito, a gente não tem como calcular quanto foi de eletricidade, quanto foi de carga elétrica de um corpo para outro. Tá? Quer dizer, até tem, mas assim, fazendo exercícios e tudo, o problema tem que indicar para a gente quanto que foi. Mas a gente sabe de cara o seguinte, o sinal, ambos os corpos inicialmente nêutrons, você esfregou, ambos os corpos vão ficar eletrizados, porém com sinais trocados. Não tem como eles ficarem com sinais iguais, porque eles estão inicialmente neutros e aí o elétron vai sair da caneta e vai para o pano, então o pano vai ficar o quê? Eletrizado negativamente. E a caneta vai ficar eletrizada o quê? Positivamente, porque perdeu elétrons. Então ela está com elétrons em falta e o pano está com elétrons em excesso. E aí eu vou desenhar aqui para vocês aqui, óbvio que eu não tenho habilidades assim, né, especiais para o desenho, mas eu vou deixar de um jeito que vocês consigam entender. Então tá aqui, ó, um pano. Inicialmente esse pano ele tá o quê? Neutro. Tá? E aí vou desenhar aqui um bastão. Né? Parece até aqueles bastões de corrida, né, que vai passar para um corredor na frente, né? Também inicialmente o quê? Neutro. E aí a gente coloca ambos, né, em atrito. E o que acontece depois disso? Vamos chutar aqui. Vamos imaginar que o pano tenha perdido elétrons, ok? Aí se o pano perdeu elétrons, se os elétrons do pano foram para o bastão, já desenho o bastão de outro tamanho, cara. Mas enfim, se os elétrons que estavam aqui foram para o bastão, o que significa? Aqui vai ficar com carga o quê? Positiva. E aqui vai ficar com carga o quê? Negativa. Ou seja, na eletrização por atrito, ok? Ambos os corpos ficam eletrizados porém com cargas de sinal contrário. Ok? Ok? Então vamos lá, deixar até amarelo aqui. Depois eu vou disponibilizar essa minha aula para vocês em PDF, tá? Então vamos lá. Agora a gente tem a terceira parte, que é a eletrização por indução. Tudo bem? Então vamos lá. Por indução, o que a gente tem inicialmente? Inicialmente a gente tem dois corpos. Cara, isso era para ser uma esfera. Vou tentar de novo. Será que eu consigo... Pera aí, deixa eu ver...
Agora foi. Aí, beleza. Descobri um negócio novo. Não erro mais. O que acontece? Então, a gente tem uma esfera aqui e a gente tem um bastão. Moleque, tá aí o bastão. Tá? Então, o que acontece? Eu vou deixar o bastão aqui mais ou menos afastado, tá? Então a gente sabe que a esfera está inicialmente neutra. Ela é o que eu quero induzir, tudo bem? E quem vai ser o meu indutor? Essa barra que ela já está eletrizada. Vou chamar de indutor. Indutor. Tá claro isso para todo mundo? Vamos fazer um exemplo. Esse aqui vai ser o nosso exemplo 1. Exemplo A. Aonde o bastão ele está negativo. Ok? Então a gente vai aproximar sem tocar, né? E olha aqui. Você vê a esfera está neutra? Não tem nada, né? Aí eu vou aproximar o bastão. E quando eu aproximo o bastão, imediatamente, o que acontece? As cargas elas vão sofrer uma separação. Se ele está negativo, o que ele vai fazer com os elétrons que estavam aqui, ó, circulando aqui desse lado? Ele vai empurrar ele... Oh, meu Deus. Ele vai empurrar esses elétrons para onde? Para outra beirada da esfera. Então os elétrons vão ficar acumulados desse lado. E os prótons que estavam aqui com seus respectivos pares, casadinhos, vão ficar sozinhos. Tudo bem? Tá? Eles vão ficar sozinhos e solitários. Se eu afasto o indutor, essa movimentação deles, essa separação das cargas, ela se reverte, fica todo mundo equilibrado de novo. Ele continua sendo neutro. Aqui ele continua sendo neutro, porém se você olhar só para esse lado, ele está negativo, e se olhar para esse lado, ele está só positivo. Mas e qual é a saída, então, né, para essa situação de aproximação, tá, do indutor? Bom, a solução é a seguinte. Eu vou redesenhar, espero desenhar uma bola perfeita agora de novo. Beleza! Será que ficou maior? Bom, enfim. E aí a gente vai fazer o seguinte, a gente vai usar uma coisa, por favor, sem brincadeira, é um assunto sério isso aqui é uma aula de física, tá? A gente vai usar o famoso fio terra. Tudo bem? Bom que está gravado, porque ninguém vai me interromper com piada, ninguém vai ficar rindo, né? E qual é o papel do fio terra? Vou explicar para vocês, tá? A gente faz aqui, ó, esse é o símbolo do fio terra, tudo bem? Tá? E aí o que acontece? Na presença do indutor, o indutor tem que estar aqui perto. Tá? Esses elétrons, eles não estão aqui, ó, e os prótons não estão desse lado. O que acontece? Esse lado aqui, ó, vai atrair, porque o planeta Terra, vamos lá. O planeta Terra é gigantesco. Então, o planeta Terra, para ele, tanto faz receber prótons ou ceder prótons. Tá claro isso? Então, o que acontece? Se aqui ele está querendo elétrons aqui na beirada, né, a gente está vendo, querendo elétrons não,
ele está com excesso de elétrons, é isso? O que vai acontecer? Ele vai se sentir atraído para onde? Para a Terra, que está cheia de prótons e elétrons também. Tá? Sendo assim, os elétrons eles vão descer para... Opa! Eles vão descer para a Terra. Tá? Isso com esse aqui, o quê? Negativo. Beleza? Se eu afasto o indutor, na presença do fio terra, os elétrons sobem e fica tudo equilibrado de novo. Mas se eu, na presença do indutor, espero os elétrons descerem, eles vão descendo, o que vai acontecer com eles? Vão diminuindo. E corto o fio terra e afasto o indutor, como é que vai ficar a minha eletrização? Né? Vamos lá, como é que vai ficar a eletrização? Vou fazer assim. Né? No final, o que fica é o seguinte. No final a gente vai ter o corpo que era neutro. Ele não perdeu elétrons, né? Então agora ele vai, que ele era nêutrons, agora ele vai ficar o quê? Positivo. Se ele perdeu 3, 4 elétrons, então ele vai ficar com 3, 4 prótons querendo elétrons. Tudo bem? Tranquilo? E aqui, esse aqui, lembrando que esse aqui é o indutor. Esse aqui é o induzido. Ele induz porque ele não entra em contato. Então, é uma indução que acontece. Então, no final, ele está positivo e o indutor continua negativo. Então, qual é a análise que a gente pode fazer? Na eletrização por indução eletrostática, o corpo induzido fica com carga contrária à carga. Ele achou que era uma circulação. A carga do indutor. Ficou claro isso para todo mundo? Tá? Inclusive, depois eu vou querer que vocês façam exatamente isso para essa situação aqui, ó. Aqui o exemplo vai ficar para vocês fazerem, tá? Trabalho para vocês. Trabalho. A próxima aula. Vocês vão fazer a mesma situação, só que da seguinte forma. Aqui está neutro. E aqui eu vou botar aqui o corpo induzido. Tá? A gente não fez com ele inicialmente neutro, o indutor negativo, agora a gente vai fazer com o indutor o quê? Então, vou botar aqui indutor
positivo. Então, o que eu quero que vocês façam? Eu quero que vocês demonstrem vou botar aqui demonstrar o processo de eletrização desse corpo neutro por um indutor positivo. Pronto. É isso que vocês vão fazer. Depois vocês vão parar o vídeo, copiar isso no caderno, fazer semelhante ao que eu fiz, só que mudando os sinais das cargas, entendeu? Vocês vão me enviar, tá ok? Eu vou até... Deixa eu ver aqui o que eu faço. Deixa eu organizar isso aqui. O bom desse quadro é que eu consigo mover as coisas de lugar sem ter que apagar. Já fiz até o desenhozinho bonitinho para vocês. Tá vendo? É só ler e fazer. Igualzinho que está aqui do lado. Então, por hoje é só. Essa é a aula que eu queria que vocês fizessem hoje. Tá? Que vocês tivessem feito na sexta-feira. Que dia foi sexta-feira? Deixa eu ver aqui. Foi dia 31? Foi? Foi, não. Hoje é 28. Sexta-feira, dia 28. Ok? Então, um grande abraço para todos, um bom feriado, entendeu? Eu espero que se reúnam com suas famílias e tudo. Enfim, que família é mais importante bem que a gente possui. Tudo bem, nem todos da família, né? Mas a família em geral é o que nos fortalece, o que nos dá base. Um grande abraço. E para quem não tem, basta fazer uma família, né? Estamos aí, né? Um abraço, uma boa noite para todos aí. E bom Corpus Christi.